Abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 11, o versículo 15, diz assim a palavra de Deus. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Amém. Pai Celestial, estamos outra vez diante de Ti, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos la revele e traga a compreensão à nossa mente, ao nosso espírito, à nossa alma, Pai. Abençoe-nos assim, nós oramos para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus. O versículo 15 diz: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes. Se nós voltarmos ao capítulo 10, nós podemos ler o versículo 7 que diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então vejam, queridos irmãos, para nós iniciar a consideração desse texto, que no capítulo 10, versículo 7, é dito que ao toque da sétima trombeta se cumprirá o segredo de Deus. Alguma Bíblia pode trazer mistério no lugar de segredo? A ideia é a mesma. Então, há uma revelação no capítulo 7 de que quando toca a sétima trombeta, cumpre-se o segredo de Deus. E agora nós estamos lendo no versículo 15 que de fato tocou a sétima trombeta. O apóstolo Paulo, algumas vezes ele fala que Deus revelou a ele o mistério que esteve oculto ao longo dos séculos. O apóstolo era o doutor aos gentios, uma pessoa sumamente instruída, além do seu interesse na palavra, além de ter sido instruído desde criança aos pés de Gamaliel, que era um doutor. Então nós vemos que ele tinha um interesse pela palavra, um interesse genuíno. Ele também recebeu revelação de Deus. Isso deveria ser um incentivo para o crente estudar a palavra de Deus.
Me parece pouco provável que Deus fará grandes revelações a quem não tenha interesse em conhecê-lo e nem estude a sua palavra e nem o busque para aprender dele. Não parece razoável esperar que alguém assim receba tão grandes revelações. Mas no apóstolo é possível verificar esse testemunho, que desde criança já era instruído aos pés de um doutor da lei, depois ele mesmo vem a se tornar uma pessoa aplicada, participando da escola farisaica, a mais alta escola dentro do judaísmo, uma pessoa que buscou a Deus e que por fim recebeu a maravilhosa revelação de Deus. E nós queremos pensar um pouquinho com os irmãos sobre esta expressão que ele chama de mistério. Venham ao capítulo 2 de Efésios. No versículo 11, nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas vai começar a clarear a compreensão de todos nós. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então aqui ele está falando de dois povos, os judeus, que são a circuncisão, e os gentios, que são a incircuncisão. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vejam o que ele diz primeiro. Ele está dizendo que Israel, o povo de Deus, estava unido a Deus. Uma lógica simples, uma continuidade daquele pacto que Israel recebeu desde o Antigo Testamento, desde os tempos de Abraão, Isaque e de Jacó. Então esse era o povo de Deus. Quem era estranho ao pacto? Nós. Nós éramos estranhos à aliança. Então ele diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque aqui tem um problema. É verdade que Israel rejeitou a Cristo, mas não eram pagãos. Eles não adoravam os ídolos pagãos, eles serviam a Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, a quem nós fomos unidos por causa da obra de Cristo. Vejam que eles já andavam com Deus, mesmo na sua ignorância a respeito do Messias. Mas nós não, nós éramos totalmente alheios aos pactos de Deus. Então diz assim, versículo 14, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Agora no capítulo 3 diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado
pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém. Os gentios são participantes de um mesmo corpo, são co-herdeiros, ou seja, vão herdar as bênçãos juntamente. Olha que Paulo, ele tem uma visão que difere da maioria de nós. Nós olhamos para o povo de Israel pensando que eles estão fora da aliança, e Paulo diz que nós é que estávamos. Mas agora por Cristo nós nos unimos a eles e nos tornamos herdeiros das promessas. Esse é um tema maravilhoso. Nós poderíamos pensar em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 18, há promessas lindas de Deus, nesse mistério que esteve oculto. E como através de Cristo, aleluia, as bênçãos chegaram até nós. Aleluia, glórias a Deus. Agora que eu falei, então volte, venha para Gálatas, um livro antes, capítulo 3. Olha o que diz o versículo 13. Veja que beleza. Diz assim, Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Eventualmente algum cristão se apropria de uma bênção contida no Antigo Testamento e alguém o censura e fala, essa é uma bênção para Israel. Bom, a palavra de Deus diz que Cristo se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós por Jesus Cristo e que através dessa obra de Cristo nós também recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Então volte, por favor, para Apocalipse, capítulo 11, o versículo 15. Então vejam, queridos irmãos, que dizendo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, está dizendo que ao toque da 7ª trombeta, nós chegamos à consumação dos séculos. Os irmãos entendem isso? Porque já está antecipado no capítulo 10, versículo 7, que tocando a 7ª trombeta, cumpriu-se, realizou-se, chegou à plenitude o mistério que esteve oculto. E o texto garante, nesta sequência, que o anjo de fato tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Nós vamos precisar voltar agora ao profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 31. Daniel capítulo 2, versículo 31. Porque a palavra de Deus em Apocalipse, ela está em sintonia com Ezequiel, com Zacarias, com Daniel, com Jeremias. Então, frequentemente nós vamos ter que voltar à palavra dos profetas para ver o que eles disseram e de que maneira a palavra de Deus se cumpriu. Então diz assim Daniel 2, versículo 31. Os irmãos conhecem a história. Nabucodonosor teve aquele sonho, ninguém podia revelar, nem ele não lembrava o que era. Havia ameaçado de morte os adivinhos, os caldeus, os sátrapas.
Mas quando a notícia chegou a Daniel, ele disse: espere, me dê um tempo para orar. E o Senhor deu a Daniel o conhecimento do que é que Nabucodonosor havia sonhado. E não somente isso, deu também a interpretação. Então diz assim o versículo 31: Tu, ó reis, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso? Olha agora, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Aleluia, aleluia. Lembra o profeta Isaías no capítulo 6, os querubins clamavam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Abacuque 2,14, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Você pode ir aonde você quiser, você encontrará pessoas servindo a Jesus. E vejam, aqui foi mostrado a Nabucodonosor impérios tão poderosos como o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, na sequência o Império de Alexandre o Grande. Irmãos, ele foi comparado na profecia a um leopardo alado que depois tinha 4 cabeças. Depois ele foi comparado a um bode peludo que os pés não tocavam o chão, porque ele literalmente voava. Falava que ele era muito rápido. Os irmãos vejam, com 27 anos, Alexandre herdou o reino do seu pai, o rei Filipe da Macedônia, com 27 anos. Com 32 anos, ele era imperador de todo aquele mundo. 5 anos, irmãos. A palavra de Deus falou, ele é um leopardo, ele tem asa, ele é um bode peludo, nem toca o chão. Aí depois, na sequência, o Império Romano. Você lê a descrição, fala de um monstro terrível que ataca, que destroça, indescritível. Não parece que nada poderá vencer uma força como essa, mas o texto diz, caiu uma pedra, pá, tocou o pé da estátua, esmiuçou, esfrangalhou-se, e a pedra foi crescendo, e encheu todo mundo. E nós estamos aqui, firmados sobre esta pedra que é Cristo. Aleluia. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a principal pedra da esquina. Olha que bênção, queridos irmãos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ver que o texto diz que o Senhor foi glorificado porque os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Eu já chamei a atenção dos irmãos que quando você estuda Daniel, você tem primeiro a descrição daquela estátua que significa os impérios. Depois, na sequência, já não é mais a estátua, é um leão, é um urso, é o leopardo e é uma besta terrível. Depois esses animais são substituídos, o leão já não está mais, aí você só tem um carneiro com 2 chifres, um bode peludo, notaram? Vai passando o tempo, outros ícones substituem o seu lugar na visão, mas a ideia é a mesma, Deus está clareando a revelação.
Aqui quem gosta de estudar a palavra de Deus e já leu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, já prestou atenção, você já notou que quando você lê Deuteronômio, você tem uma repetição da lei. Você olha, mas isso aqui eu já li em tal lugar, isso aqui já estava lá na frente, isso aqui eu já passei por aqui. Porque é uma repetição. Irmãos, a própria palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. O nome do livro já diz que você está lendo uma repetição da lei. Até aqui está todo mundo entendendo? Nós temos em Daniel a repetição da visão. Em Deuteronômio nós temos a repetição da lei. Agora veja uma coisa. Aqui do capítulo 11, do versículo 15 ao 19, o que é que nós temos? O fechamento da história, o escatom de Deus. Aqui é o cumprimento de todas as coisas, nós já vamos ver. Os reinos do mundo vêm a ser do nosso Deus e do seu Cristo. O inimigo é derrotado, vai acontecer o julgamento final, tudo aqui. E nós já vamos estar na glória, até o versículo 19. Mas o livro não acabou, ainda vai ter capítulo 22. Então entendam, irmãos, vários fios fazem a costura interna do Apocalipse, mas as amarras elas vão se repetindo para nós ir entendendo, e elas também vão se expandindo. Amém, queridos? Então nós vamos observar que o texto diz, 10 e 7, que aqui se cumpre o mistério de Deus. E quando lemos, diz que os reinos de Deus vieram a ser, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Paulo está falando para a igreja, para os salvos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. São 7 anjos com 7 trombetas. O texto diz, Apocalipse 11:15, que o 7º anjo toca a trombeta. Então Paulo também diz que quando acontece isso, chegou o fim dos tempos. É importante que a igreja compreenda isso, porque nas próximas semanas nós vamos continuar caminhando sobre Apocalipse e nós vamos rever assuntos dos quais nós já tratamos, mas que a própria Escritura faz com pouca profundidade. E depois nós vamos nos aprofundando e criando raízes na palavra de Deus. Vamos abrir Salmos, capítulo 2. O versículo também 2. Salmos capítulo 2. Nós podemos ler desde o 1. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Olha agora, os reis da terra se levantam e os príncipes juntamente se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Notaram a expressão? Os reis da terra vão fazer uma coalizão contra o Senhor e o seu ungido. Guarde essa expressão contra o Senhor e o seu ungido, porque nós vamos aproveitá-la mais na frente.
até os inimigos de Deus entendem: o Senhor e o seu ungido estão unidos. Eles não fazem guerra contra o Senhor, nem fazem guerra contra o ungido do Senhor, fazem guerra contra o Senhor e o seu ungido. Quem que é o ungido do Senhor? É Cristo, é o Filho. Ele é o ungido. Em hebraico a palavra é Messias. Em grego a palavra é Cristo. Então eles fazem guerra contra o Pai e contra o Filho. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Amém. Aqui nós temos então em Salmo essa profecia de que os reinos da terra vão se levantar contra o Senhor e o seu ungido. Eu ouvi uma notícia, eu não sei o quanto ela é verdadeira, alguém pode me corrigir sem problema, que o Brasil agora por esses dias saiu de uma aliança de países que apoiava o aborto. Alguém viu essa notícia? Mais pessoas viram? Mais pessoas estão dizendo que viram. Ninguém se iluda. Essas coalizões para apoiar que uma mãe tem o direito de matar o ventre, matar a criança no seu ventre, isso é diretamente contra a moralidade, contra a humanidade, contra a benevolência e é diretamente contra a palavra de Deus. Notar as nações se unindo. Vocês viram agora, nas últimas competições desportivas, vários homens muito fortes mudaram de nome, adotaram um nome feminino e ganharam as competições. E você deve ter visto aqueles homens grandões no pódio. E segundo e terceiro lugar, duas mulheres com a cara triste, fechada, porque a que está em segundo lugar teria que estar em primeiro. E já há países onde você não pode mais questionar isso, você não pode mais falar isso. Você acha que não são já as nações há muito tempo se unindo contra o Senhor e seu Cristo? E isso que agora é somente uma legislação, no arrebatamento da igreja, vai se tornar uma execução. Quem ficar e quiser ser salvo, terá que ir até a morte pela salvação, se isso for necessário. Porque o salmista disse: os reis se uniram, declararam guerra ao Senhor e ao seu ungido. Mas está contida lá a profecia: o Senhor zomba deles, o Senhor está rindo deles, e o Senhor vai falar ainda com ira contra eles. Esse momento ainda não chegou. Em Mateus, no capítulo 4, nós não precisamos ler porque a igreja conhece. Após o seu jejum, o Senhor Jesus é levado e Satanás o tenta com várias coisas. Por fim, ele oferece os reinos do mundo ao Senhor. Notaram? Essa também é uma guerra, mas é uma guerra velada, é uma guerra travestida de bondade, de benevolência, de altruísmo. Na verdade, ele pretendia a capitulação do ungido de Deus. Mas o Senhor, Ele é vitorioso, Ele saiu vitorioso e para vencer. Aleluia. E aqui nesses versículos que nós lemos, está acontecendo uma festa já no céu. E a festa é porque o Senhor venceu. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Agora, em João, no capítulo 17, na chamada oração sacerdotal, há uma fala do Senhor Jesus
que eu já pensei demais sobre isso, sobre quanto ela é possível nessa vida. E você vai chegar a algum pensamento também. Diz assim, João capítulo 17, olha o que diz o versículo 22, o Senhor Jesus está orando, e Ele fala com o Pai dizendo: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Olha isso, como nós somos um. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que o Filho e o Pai são um. O próprio Senhor disse para Felipe, quando Felipe pediu: mostra-nos o Pai e isso nos basta. O Senhor respondeu: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, como dizes, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, sobre isso eu não tenho dificuldade. Mas olha o que ele fala agora. Para que sejam um. 23. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Eu percebo aqui uma exigência e uma expectativa elevadíssima. Irmãos, nós estamos aqui reunidos. É possível até que nós estejamos unidos. E note que talvez nós nem estejamos tão unidos. Porque várias vezes eu falo alguma coisa aqui e dentro de vocês falam: não, com isso não concordo. Notaram? Olha só, nós estamos reunidos. Eu não sei se poderia dizer que estamos todos unidos. E o Senhor Jesus ainda tem uma expectativa com o passo 3. Ele crê, ele ora, para que sejamos perfeitos em unidade. E vejam que lá no Salmo 2, até os inimigos de Deus entenderam que o Pai e o Filho são perfeitos em unidades. Por isso que eles fizeram guerra contra o Senhor, contra o seu Filho, contra o seu ungido. Depois, em sua encarnação, várias vezes o Senhor deu testemunho da sua união com o Pai. No Apocalipse, várias vezes é citada a expressão o reino de Deus e do seu Cristo, notaram? Isso fala da perfeita unidade entre o Pai e o Filho. E é por isso que o verso diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluia. Eles continuam perfeitos em unidade. E diz assim: e ele reinará para todos sempre. Aleluia. Essa palavra de que ele reinará para todos sempre, ela está em sintonia com a profecia de Daniel, que diz que o seu reino nunca jamais terá fim. É uma palavra maravilhosa. E é para onde nós também estamos caminhando. Agora, essa expressão, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, irmãos, ela é também uma continuidade daquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, 18 a seguir: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Notaram que na ressurreição há uma retomada desse reino? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos bem rápidos para afirmar que o mundo jaz no maligno. Talvez até você já disse: mas o mundo jaz no maligno. Notaram, irmãos? E nós abrimos a boca com rapidez para falar disso, mas temos pouca coragem às vezes para dizer: todo o poder e toda a autoridade foi dada ao Senhor da igreja. E Ele já está invertendo essa situação, e um dia os reinos do mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo. Aleluia. Notaram, irmãos? Nós precisamos caminhar para essa revelação que traz esperança. Eu preciso encher a minha alma dessa certeza que traz a esperança. Acreditar, crer, confessar
que o Senhor está tomando as rédeas deste mundo na sua mão. E fazendo isso, eu estou incluído. Venha para Daniel capítulo 7 outra vez. E nós vamos ler os versículos 13 e 14. Daniel 7, versículo 13, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia, glória a Deus. Isso alegra seu coração? Eu, quando fico estudando essas passagens e considerando e comparando, irmãos, meu coração vai enchendo de uma alegria, irmãos, de uma saúde, de uma fortaleza. E eu me alegro porque eu estou do lado certo, estou do lado de Deus. Estou fazendo parte de um reino que nunca, jamais será destruído. Aleluia! Nós podemos glorificar a Deus, há motivos para isso. Venha aqui em Apocalipse no capítulo 4, por bondade. Olha o que diz o versículo 11. Apocalipse capítulo 4, o versículo 11 diz assim: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por qual motivo? Está escrito: porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Olha aqui, digno és de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas. Por tua vontade, presta atenção, são e foram criadas. Eu vou explicar e aí alguém vai ter coragem de dar um glória a Deus, porque vocês só ouviram. O texto diz: por tua vontade, eu vou inverter aqui para ajudar a entender. Por tua vontade foram e são criadas. Sabe o que significa? Que se alguém aqui tiver, por exemplo, uma doença de rim, nesta noite Deus pode criar um rim novo. É isso. Notaram? Foram e são criadas. Eu tenho um útero todo doente. O Senhor pode agora criar um útero novo. Veja que o próprio Filho disse: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui o texto diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são agora. E foram, passado, criadas. O Senhor é digno. Hoje uma amiga compartilhou um artigo onde dizia: cientistas descobrem e concordam que cães são pessoas. Eu escrevi embaixo: não são. É que, irmãos, com a rebelião, com a apostasia, havendo voltado as costas para Deus, então Deus não existe. E se Deus não existe, a vida, ela surgiu por acaso, o que é uma completa mentira. A própria ciência diz que vida não pode gerar vida. A própria ciência diz: o que não é vida não pode gerar vida. E é por isso que o nome da proposta é teoria da evolução, não é isso? Teoria. Mas eles ensinam como se fosse verdade. Agora veja o seguinte:
Se Deus não criou o cachorro, o pássaro, o peixe, o ser humano, são a mesma coisa. E é por isso que você vê tantas campanhas de pessoas trabalhando contra você usar um cavalo para puxar a carrocinha cheia de alumínio e papelão. Irmãos, como que o ser humano chegou até aqui? Como que a humanidade chegou até este dia? Não foi com a ajuda do cavalo? Se você tem um motor na sua casa, uma circular, uma máquina, você vai lá olhar, está marcado quantos HP. Sabe o que HP significa? Horsepower. Tantos cavalos força. Por quê? Porque na transição da tração animal para a tração industrial, motorizada, motor de combustão, motor elétrico, eles fizeram uma comparação. Esse motor, ele consegue produzir a força de quantos cavalos? Mas agora, irmãos, que estamos já no final dos tempos, cada vez se multiplicam aqueles que dizem Deus não existe e, portanto, você, um cavalo, um gato, um peixe são a mesma coisa. Ninguém acha que o veganismo, o vegetarianismo é uma doutrina bíblica cristã e que não seja maligna. Ninguém pensa isso. Porque todas elas são uma negação da revelação de Deus. Então há um trabalho contra o reino de Deus e do seu Cristo. E nós fazemos parte desse reino de Deus, o reino que nunca jamais passará. Então a primeira explicação de por que o Senhor é adorado: porque tu criaste todas as coisas. De que maneira? Por tua vontade. O Senhor desejou e fez. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, a adoração, porque o Senhor criou todas as coisas. Agora volte para Apocalipse capítulo 11. Diz assim o versículo 16: E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Amém. Notaram que agora o motivo da adoração é outro? Nós te adoramos e te damos graça porque tomaste o teu poder e reinaste. Aqui quem é pai e viu os ideólogos de gênero caminhando contra a sua criança, e vai se acirrar, ninguém se iluda. Vai piorar muito ainda, antes da vinda de Cristo ainda vai piorar muito. E quando você vê que eles querem erotizar o teu filho pequeno, e que muito material pedagógico já carrega traços dessa tendência, alguma vez você já pensou assim: ora vem Senhor Jesus, além de mim mais alguém? Você nota, só o reino de Deus mesmo. Perceberam? É por isso que aqueles estão adorando. Aleluia. Eles estão dizendo: nós te louvamos, Deus Todo-Poderoso, porque tomaste o reino. Tomaste o reino. Pegaste as rédeas na mão outra vez. E note que interessante. Aqui alguém já assistiu ao avivamento das Ilhas Fiji, a cena é assim? Eu vou colocar para os irmãos na lista da igreja. Irmãos, aquele lugar estava tomado por toda a doutrina satânica, maligna, tudo aquilo que vai contra o reino de Deus e de seu Cristo. E apesar de ser um lugar paradisíaco, aquele lugar foi tão assolado por vendavais, por eventos chamados naturais, nós sabemos, olhando lá, que não são, mas chamados naturais.
os cardumes desapareceram, as frutas diminuíram de tamanho, as enfermidades se multiplicaram, e chegaram a um ponto, irmãos, que os próprios pastores de igrejas diferentes entenderam: se nós não nos unirmos e buscarmos o socorro de Deus, nós estaremos completamente arruinados. É maravilhoso, irmãos. E eles começaram a orar. Igrejas diferentes, costumes diferentes, doutrinas diferentes, começaram a orar. Uma semana numa igreja, depois noutra, e foram orando. E começaram a crer que o reino de Deus poderia vir sobre as Ilhas Fiji. Há uma parte no vídeo que eles fazem um acordo com Deus. E o ministro diz: eu sei, Senhor, que não descerás para assinar este papel. Não precisas disso, mas eu assino para dizer: nós fazemos aliança com o Senhor. E declararam que o Senhor é Deus naquele lugar. A profecia de Abacuque: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. E quando vem o avivamento, os cardumes voltam. Os cardumes de peixe voltam para as praias, voltam para os rios. Os frutos voltam a crescer. As bananas que eram pequenininhas, os abacate, mamão, tudo feio, agora grande. Aquilo que eram chamados fenômenos da natureza, como vendavais, furacões, cessaram. Os turistas voltaram. E todo mundo soube: foi Deus que fez aquilo. Até nós aqui na América do Sul dizemos: foi Deus que fez aquilo. É por isso que eles estão adorando aqui, irmãos. Notaram? Lá no capítulo 4, nós te louvamos, te bendizemos, tu és digno, porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade foram e são criadas. E eu creio que agora, nesta noite, neste lugar, o Senhor está criando órgãos novos neste lugar, e restaurando a sua saúde, regenerando células, devolvendo força e saúde para a sua vida. Porque o Senhor diz, na sua palavra, aleluia: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas aqui, a alegria deles é por outro motivo. Nós te damos graças, Senhor. Olha só, nós agradecemos, Senhor, nós agradecemos. Sabe o que é maravilhoso? É que nós vamos estar lá, nesse dia aqui. Já vai treinando. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças. Por quê? Aleluia. Porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Assumiste o teu lugar no universo, nesta terra, na nossa vida. Aleluia. Nós queremos orar, irmãos. Apronta o teu coração. Mantenha-se firme. Não pare, não desanime. Os dias difíceis, os dias que estamos cansados, há dias que estamos tão sobrecarregados. Às vezes os problemas parecem insolúveis. Não pare, permaneça no seu lugar. Aleluia. Quem me conhece sabe que eu não sou um pastor brilhante, eu sou um pastor de medíocre para simples. Mas esses dias conversava com a pastora, porque eu sou perseverante, eu venho frutificando há muitos anos. Se um dia alguém perguntar: o pastor fez alguma coisa maravilhosa, grandiosa? Nunca. Uma campanha grande? Nunca, não fiz. Mas todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Meu irmão, minha irmã, persevere todo dia um pouco. Busque ao Senhor. Ore um pouco. Leia um pouco. Toda semana jejue um pouco. Aleluia. Declare a vitória um pouco. Caminhe para frente um pouco. E de pouco em pouco, nós chegaremos à glória de Deus. Ó Deus, aqui está meu irmão, minha irmã. A tua igreja veio para ouvir a tua palavra, porque ama a tua palavra. Ó Deus querido, eu creio na tua palavra.
e ela é poderosa. Ó Senhor, peço que o Senhor crie agora órgãos novos. Onde houver um órgão doente, deficiente, células doentes, danificadas, prejudicadas pelo pecado, pelo erro, pelo mau uso, pela má alimentação, pela falta de cuidado, ou pelas enfermidades, por traumas, por sequela, qualquer que seja a natureza. Ó Deus, nesta noite, Senhor, cria órgãos novos, tecidos novos. Ó Deus, para que todos saibam, foi a mão do Senhor que fez isso, porque pelo teu poder criastes todas as coisas, e elas foram e são criadas. Ó Deus, abençoe a pessoa que veio à tua casa tão cansada, mas a tua palavra trouxe coragem, trouxe encorajamento, Pai. Aleluia, aleluia. Ó Senhor, quando estas vozes ecoarem na tua glória, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, nós queremos estar lá cantando com esta multidão. Renove as forças espirituais do irmão, da irmã, desta igreja. Eu oro assim, Senhor, para o nosso bem, para o bem da igreja, para a glória do Senhor e do seu Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Estejam quietos um instante ainda. Aleluia. Deixa o Senhor renovar você. Ó Espírito Santo, mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor, ressuscita a fé do irmão, ressuscita a fé da irmã. Ó Senhor, restaura, Senhor, e ativa os dons. Aquele que há tempo não fala em línguas, sopra agora e incendeia, eu te peço. Eremasai, huichi alai de shoufanar. Teifar, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, e renova, Senhor, e renova, aleluia. Tira o medo, Senhor, tira toda a frieza espiritual, aleluia. Devolve a força, devolve o vigor espiritual, Senhor. Renova em línguas estranhas, abre os sentidos espirituais, ó Deus, aleluia. Continue orando um instante, continue orando. Eu parei o sermão antes, você viu, então podemos orar um pouco. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus, renova, Senhor, renova. Tira a canseira física, a canseira espiritual, Senhor. Dá vigor, dá força. Aleluia. Você pode ficar em pé um instante, em oração. A irmã que está com criança, fique sentado, fique em pé um instante. Mova-se. Chore na presença de Deus. Aleluia. Deixe Ele quebrantar o seu coração. Ó Espírito Santo, és tão desejado neste lugar. A verdade é que és necessário neste lugar. Nós precisamos da tua ajuda agora. Nós precisamos do teu poder, Senhor. Ó Deus, esta pessoa que esteve desviada, o coração longe de ti, mas que ouvindo a palavra desejou chegar para perto. A pessoa que veio com o coração cheio de pecado, de coisa errada, mas que ouvindo a palavra desejou ser limpo e puro de coração. Lava no teu sangue, Senhor Jesus. Cremassar. Ó Deus, nós te adoramos desde já.
Ainda te adoramos na tua glória, te adoraremos na tua glória, mas te adoramos desde já, Senhor. Renova a fé, Senhor, renova a fé. Derrama o Espírito, sopra e aviva esta igreja. Alai descia, tui decantrios tei fanai. Ó Deus querido, tira, Senhor, o coração que está agora em problemas, em demandas, necessidades. Traz o coração do meu irmão para cá, Senhor. Traz o coração da minha irmã, toda mente cativa, aleluia, ao senhorio de Cristo. Age, Senhor, age agora, Senhor. Age poderosamente, nosso Deus. Aleluia, é a tua igreja, sem a tua graça não vencerá. Sem o poder do Espírito não testemunhará, não vencerá. Derrama a tua graça, Senhor, derrama o teu Espírito. Aleluia, abençoe os jovens que vieram com reverência ouvir a palavra. Abençoe os jovens que estão aqui, Senhor. Enche-os do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.